Você já percebeu que quanto mais você tenta agradar, mais as pessoas te ignoram? Que quanto mais educado, disponível e compreensivo você é, menos respeito você recebe? Pois é, existe uma verdade brutal que ninguém te contou. Homens legais são os mais desprezados. E eu não tô falando para você virar um babaca. Eu tô falando para você parar de se anular, de tentar conquistar respeito sendo inofensivo. O mundo não valoriza o homem que vive tentando agradar. O mundo pisa nele, abusa dele, usa e depois joga fora. Se você vive tentando ser o cara acessível, o bonzinho, o que sempre diz sim, o que evita conflito para manter a paz, esse vídeo é para você. Porque o que você chama de gentileza, o mundo enxerga como fraqueza, e enquanto você não entender isso, vai continuar sendo ignorado, rejeitado e frustrado. Hoje, a gente vai expor o porquê desse comportamento te tornar invisível e o que você precisa começar a fazer agora para ser respeitado, ouvido e finalmente visto como um homem de valor real. Você não nasceu tentando agradar ninguém. Isso foi ensinado. Desde pequeno, te empurraram a ideia de que ser educado, gentil e obediente era o caminho para ser amado, aceito, valorizado. Seja um bom menino. Não responda. Sorria, seja educado com todo mundo. E sem perceber, você cresceu achando que o amor, o respeito e o reconhecimento vinham como recompensa por ser o mais bonzinho da sala. Mas aí você chegou no mundo real e viu que não é assim. No mundo real, o homem que busca aceitação a qualquer custo é o primeiro a ser ignorado. Ele agrada, mas não é lembrado. Ele é simpático, mas não é desejado. Ele se esforça para manter a paz, mas vive em guerra interna. Porque toda vez que você abre mão de uma verdade sua para manter alguém por perto, você está deixando de se respeitar. E ninguém respeita quem não se respeita. Essa é a armadilha do homem que vive para ser aceito. Ele vai se moldando para caber na expectativa dos outros. Começa dizendo sim quando quer dizer não. Tolera faltas de respeito, evita se posicionar, tem medo de parecer grosso. E sabe o que acontece? Ele se torna previsível, sem peso, sem presença. Um homem assim não impõe respeito. Ele apenas existe. E isso não basta. Pense em quantas situações você se calou para manter a harmonia. Quantas vezes engoliu sua opinião para não parecer rude. Quantas vezes deixou de impor um limite com medo de desagradar. Cada uma dessas atitudes pode parecer pequena, mas elas vão acumulando dia após dia, até que você perde sua essência e se transforma em alguém que vive em função da aprovação externa. E aqui vai o golpe final. Quanto mais você busca agradar, mais você se distancia daquilo que realmente atrai respeito, postura, autenticidade e firmeza. A verdadeira transformação começa quando você percebe isso. A verdade é que o homem que busca aceitação não só se anula, mas também vive tentando justificar cada passo que dá. E isso, aos olhos do mundo, é um sinal claro de fraqueza. Depois que você começa a agradar demais, você entra num círculo vicioso. Tudo o que faz precisa ser explicado, validado, autorizado por alguém. Você começa a pedir permissão até para ser você mesmo. Cada decisão vira uma consulta, cada atitude precisa de aprovação, cada escolha vira uma tentativa de agradar todo mundo. E sabe qual é a leitura que os outros fazem disso? Ele não confia em si mesmo. E se nem você acredita na sua palavra, por que alguém acreditaria? Um homem que se posiciona com firmeza não precisa se explicar. Ele diz o que pensa, faz o que tem que ser feito, sustenta sua verdade, com ou sem aprovação alheia. Ele não é arrogante, mas também não pede desculpas por existir. E é justamente isso que impõe respeito. A clareza silenciosa de quem não está buscando aceitação, mas alinhamento com quem é. Pessoas que vivem se explicando acabam sendo manipuladas, porque quanto mais você justifica, mais espaço você dá para ser questionado, criticado, desconstruído. E esse é o caminho mais curto para ser subestimado. A partir do momento que você para de se explicar e começa a agir com convicção, o jogo muda.
As pessoas percebem, sua energia muda, sua presença muda. Você começa a incomodar quem antes te ignorava, e isso é um ótimo sinal. Então entenda, se você quer ser respeitado, comece cortando o excesso de justificativas. Suas ações falam por você. E quando você fala com clareza, firmeza e sem pedir desculpas por ser quem é, o mundo ouve com atenção. Depois de viver agradando e se explicando, surge um comportamento ainda mais perigoso, a dependência da validação externa. E esse é um veneno sutil, porque, na maioria das vezes, você nem percebe que está viciado nisso. É quando você começa a medir seu valor pelos elogios que recebe, quando só se sente bem se alguém aprova, reconhece ou aplaude o que você fez, quando precisa de um "tá tudo certo" para continuar, e o pior, quando o silêncio dos outros se transforma em um abismo interno. Essa é uma prisão que muitos homens enfrentam em silêncio. Por fora parecem confiantes, mas por dentro estão o tempo todo se perguntando: será que me viram? Será que gostaram? Será que fui bom o bastante? E essa dúvida constante destrói qualquer possibilidade de firmeza real, porque o homem que precisa ser aprovado para agir nunca é livre de verdade. E o mundo percebe isso. Mulheres percebem isso. Outros homens também. E o que acontece? Você se torna frágil, emocionalmente manipulável, sempre buscando reconhecimento como um cachorro que espera por um carinho depois de sentar. A validação, quando buscada como uma necessidade, não só te torna fraco, como previsível. Pessoas que querem te usar sabem exatamente o que dizer. Um elogio e você amolece. Uma crítica e você desaba. Percebe o perigo? A verdadeira força vem quando você constrói um centro interno sólido, quando seu valor não depende do aplauso dos outros, mas da fidelidade a si mesmo. Quando você age não para ser visto, mas porque aquilo está alinhado com seus princípios. Quando você começa a se respeitar, independentemente de estarem te aplaudindo ou não, aí sim você começa a comandar sua vida de verdade. É esse o ponto de virada. Substituir a validação por convicção. Você não precisa de aprovação para ser valioso. Você precisa de verdade interior e coragem para sustentar ela, mesmo quando ninguém reconhece. Depois de tudo isso, sobra uma verdade que dói, mas liberta. Enquanto você quiser ser gostado por todos, vai continuar sendo respeitado por ninguém. Essa é a raiz do problema. O homem que busca ser aceito, elogiado e amado por todo mundo, inevitavelmente se adapta demais. E quanto mais você se adapta, mais você se afasta da sua verdade. E quanto mais longe da sua verdade, mais frágil, confuso e invisível você se torna. A vida começa a mudar quando você aceita que não precisa ser gostado. Você não está aqui para agradar. Você está aqui para se tornar alguém que se respeita tanto que o respeito dos outros se torna natural, não imposto, não exigido, mas merecido. O respeito verdadeiro não nasce do esforço para parecer perfeito. Ele nasce da coerência, da firmeza com que você age, da sua capacidade de dizer não quando é mais fácil dizer sim, de se posicionar mesmo sabendo que isso pode te tornar menos querido. E é isso que diferencia o homem que é visto como forte, confiável, sólido, daquele que é apenas legal. Você quer ser o cara que todo mundo chama quando precisa de ajuda, mas esquece quando chega a hora do respeito? Ou quer ser o homem que carrega presença, opinião e verdade, mesmo que isso custe algumas amizades rasas? Porque a verdade é que, quando você abandona a necessidade de ser gostado, você abre espaço para ser respeitado, de verdade, em silêncio, sem precisar se esforçar. E é nesse ponto que tudo muda. Seu jeito de falar, de andar, de decidir, de se olhar no espelho. O homem que não se vende por aceitação é o homem que se torna impossível de ignorar. Se você assistiu até aqui, já entendeu o que está em jogo. A busca por ser gostado está te matando por dentro. Ela te tira o respeito, te apaga aos poucos, te transforma num homem que existe, mas que ninguém realmente enxerga. Você tenta agradar, tenta se justificar, tenta ser o cara legal e, no fim, só recebe indiferença. Você não precisa se tornar frio, nem cruel, mas precisa parar de se dobrar. Precisa resgatar sua postura, sua firmeza,
sua verdade. Precisa abandonar a dependência da aprovação alheia e começar a construir respeito de dentro para fora. E isso não começa com o mundo, começa com você. Começa no momento em que você decide parar de se esconder atrás da gentileza. Começa quando você para de pedir permissão para ser você. Começa agora, com uma escolha: ser o cara que agrada ou o homem que impõe presença. O mundo não respeita quem quer ser gostado. O mundo respeita quem se respeita primeiro.